De volta já aqui com Bem Assim, agora nós vamos conferir uma matéria de Fernando, não, calma, de Porlane Santos, sim, que está de férias, mas a gente fica aqui exibindo ela, sim. E aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre água mineral. Vamos lá? Num dia de sol como esse, nada melhor do que poder tomar a água da fonte para refrescar o calor, não é verdade? Mas não pense você que para isso você precisa estar assim, em meio à reserva da Mata Atlântica, pois a água fresquinha pode chegar na tua casa. Esta praticidade só é possível graças a uma empresa genuinamente alagoana que está há 22 anos no mercado. É a Frascale, que leva a água da fonte diretamente para a mesa dos consumidores. O berço da nossa água, eu digo, o berço da nossa principal matéria-prima está dentro de uma reserva de Mata Atlântica. Então, a minha nascente, a nascente aqui da Frascale, ela está protegida por uma reserva de Mata Atlântica de 250 hectares. Isso, se a gente levar para um número fracionado assim, elas são 2.500.000 metros quadrados, né? E as árvores, elas contribuem para o filtro natural da água. Olha só, a água ela é filtrada na própria natureza, né? Então, assim, é uma coisa assim que eu digo que é uma coisa muito maior do que produzir, envasar garrafão de água. Na verdade, o que tem de responsabilidade da Frascale é de proteger essa reserva, é de garantir a qualidade dessa água através do recurso que a própria natureza nos dá, nos fornece. Então, a gente transmite isso. Quando eu tenho a oportunidade de receber uma visita aqui, eu transmito isso, que a nossa importância é essa, é produzir um produto que chegue até a casa do consumidor, que ele vai beber essa água e ele vai ter todas as propriedades de uma água que nasce naturalmente. E para fazer o produto chegar com segurança a cada alagoano, a empresa conta com um rigoroso controle de qualidade. Cada garrafão que chega é avaliado. Havendo condições de uso, ele vai para a limpeza, onde é higienizado com detergente alcalino clorado, afastando qualquer possível contaminação. Após a limpeza e enxágue, os garrafões são abastecidos e hermeticamente envasados num processo que garante segurança sanitária e preserva todas as propriedades da água que vem através de canos de aço inoxidável diretamente da fonte. Será que é mesmo segura? Não tenham dúvidas. O filtro natural dela é a própria natureza, que garante que a mesma chegue aos alagoanos com aquelas características que toda água potável de qualidade deve ter: inodora, incolor e insípida. E para garantir que isso aconteça, Maria Eduarda, responsável técnica da empresa, realiza periodicamente análises desde a água que fica armazenada nos tanques até os garrafões. Eu faço análises, certo? Periódicas, nos garrafões vazios, para ver se está sendo eficiente essa lavagem. Logo em seguida, fazendo a lavagem, existe um envase e tampa, rotulagem, lacre e distribuição, certo? Essa inspeção ela é feita não só nos garrafões, mas em todo o processo, em todos os equipamentos que entram em contato com a água também. Isso. No caso, são análises periódicas, que a gente chama, certo? Os bicos do garrafão, todos os equipamentos, todo o ambiente, tubulações, tanques, fonte, que é o coração da empresa,
Tudo isso é analisado na periodicidade de limpeza adequada para garantir a qualidade e a segurança do alimento até o consumidor, da água até o consumidor. Esse carinho a gente encontra em todo o processo. Olha lá a fonte de onde jorra o ouro refrescante que nos mata a sede. Ela fica guardadinha, protegida nesta casa, que é tida como um santuário. Saindo daqui, ela alimenta vidas, seja nas casas de milhares de alagoanos ou na natureza. Da nascente que está protegida lá em cima, saem 40 mil litros de água por hora. Destes, apenas 5% é envasado para chegar à mesa do consumidor. Os outros 95% desaguam no rio Mundaú, para que a água siga o seu fluxo e continue alimentando vidas num processo de sustentabilidade sem fim. Pois é. Preservar é a palavra de ordem por aqui, é o que nos explica o Igor Oiticica. Desse volume que nasce, nós utilizamos cerca de 5% dessa água, dos 40 mil litros por hora, né? E todo o excedente, ele é devolvido à natureza. Então a água, ela nasce, ela é captada na fonte, né? Segue para a fábrica por toda a tubulação de aço inox, lá é armazenado nos tanques de armazenamento, que são 2 tanques de 50 mil litros cada, e essa água é distribuída para todo o setor fabril, né? E o excedente, justamente os outros 95% da água, ela é devolvida à natureza e ela segue o fluxo para desaguar lá no rio Mundaú. Essa é a grande pegada de vocês, essa sustentabilidade? Exatamente, né? Porque assim, nós temos a consciência e o dever, a obrigação de manter preservada, né, essa reserva, porque ela é justamente o nosso filtro. É ela que fornece a toda a sociedade, né, como um todo, a água, que é o bem mais precioso, né? Então, assim, nós temos o compromisso de fazer a extração, né, fazer a questão comercial da água, mas também temos, é a missão da empresa, preservar esse bem maior da natureza, né? O bem maior do mundo é a água. Muito legal, né, gente? Vamos continuar nesse papo sobre meio ambiente, só que agora a gente vai mudar um pouquinho o foco. Vamos falar sobre economia circular. As aulas, né, estão recomeçando em breve e muitas famílias já estão fazendo as contas para tentar colocar no orçamento a lista de material escolar. Mas você já pensou que é possível gastar bem menos, considerando as ideias da economia circular? Quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto e nos explicar muito mais sobre ele, quais as vantagens e como é que podemos, né, aplicar aí nessa lista escolar, é o coordenador pedagógico do Movimento Circular, Edson Grandesoli. Acertei, não foi, Edson? Bom dia, é Grandesoli. Grandesoli, bom dia. Faz tempo que a gente não se vê, já tem um tempinho. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer encontrar com vocês. Ai, que coisa boa. Vamos começar então o nosso momento de hoje. Para quem talvez tenha perdido alguma entrevista da gente já falando sobre a economia circular. Vamos lá, o que é a economia circular? Olha, a economia circular é um modelo fascinante. A economia circular, ela propõe que a gente transforme, mude o modelo de economia linear que a gente tem atualmente, que é um modelo que explora muitos recursos naturais, produz uma série de bens que são descartados, que chegam ao lixo muito rapidamente. A ideia é transformar essa lógica linear numa lógica mais circular, onde os materiais que já estão em circulação podem ser mais reaproveitados, reciclados, dando um respiro para a natureza e também produzindo menos resíduos. Com essa definição da economia circular, né, você faz parte do Movimento Circular e coordenador pedagógico. O que é o movimento e como é que vocês atuam? O movimento circular, ele se configura como um ecossistema colaborativo. Empresas, pessoas físicas, ONGs, governos e todo mundo que tem interesse na temática da economia circular e também de construir um mundo com cada vez menos lixo, pode ser signatário a esse movimento, pode fazer parte desse movimento. Ali você pode ter contato com diferentes empresas, diferentes pessoas, diferentes iniciativas, a partir da qual você pode entender um pouco melhor sobre economia circular e inspirar a criação de novos modelos por um mundo cada vez com menos lixo.
Muito bem. E agora, né, entrando no nosso tema de hoje, que é essa questão da volta às aulas, da economia circular, há uma relação entre esses assuntos, Edson? Há muita relação. O começo de ano sempre pesa muito no bolso para todo mundo, né? A gente sempre tem muitos impostos de casa, de carro e toda a carga que vem com a compra de material escolar, com matrícula, né? Falando aí especificamente para quem tem criança, para quem tem jovens aí em idade escolar, né? Pensando na economia circular, que tem essa ideia, esse propósito de manter os materiais por mais tempo em circulação, uma dica muito importante sempre é a gente não jogar fora, né? Muitas vezes aquele caderno, aquele livro de leitura que o nosso filho, a nossa filha já aproveitou esse ano, ele pode muito bem ser reutilizado, ser utilizado de novo por outros estudantes. Da mesma forma que um caderno que não foi utilizado até o final, pode ser muito bem reaproveitado esse ano, né? A gente tem mania muitas vezes de guardar aquele caderno ou jogar fora e comprar um novo. Às vezes aquele caderno do ano passado ainda tem 20, 30, 40, 50 folhas que podem ser utilizadas. O mesmo vale para uniformes, lápis, estojo, mochila. Muitos pais já têm essa prática, né? Hoje em dia, com a tecnologia, a gente faz aí grupos de WhatsApp, onde essas trocas de material e mesmo vendas por um preço um pouquinho mais acessível podem ser realizadas, colaborando para gerar menos lixo e colaborando com as ideias da economia circular. Verdade. E o legal é que pode ser aplicado tanto em casa, né, incentivando aí a criançada, os adolescentes, como também nas escolas, né, Edson? Com certeza. Os pais já têm uma tradição de conseguirem se organizar nessa direção, né? Mas muitas escolas já têm colaborado com os pais também nesse tipo de movimento, né? Criando momentos, criando espaços de troca, espaços de venda, né? Tudo que pode colaborar, não simplesmente para a gente economizar alguns trocados, um pouco de dinheiro, mas colaborar com a questão ambiental, que tudo que pode ser reaproveitado, reutilizado, a gente deixa de extrair da natureza para fazer um novo. Então, é bom para todo mundo. Verdade. E quais os impactos, hein, Edson, do reaproveitamento de lápis e cadernos, por exemplo, né, de material escolar para o meio ambiente? Como é que o meio ambiente ele pode agradecer esse reaproveitamento? Olha, eu acho que de muitas maneiras. Eu vou citar aqui 2 ou 3. Eu acho que a primeira é justamente dar um respiro para a natureza no que diz respeito à retirada de recursos naturais, né? Então, à medida que a gente reutiliza material escolar, como muitas outras coisas, a gente economiza um pouco no uso do petróleo, porque muitas coisas são feitas de plástico, a gente deixa de explorar um pouco os nossos recursos madeireiros, no caso do lápis, por exemplo, né? Então, a gente dá um respiro para a natureza do ponto de vista de extração de recursos. Do ponto de vista de produção, a gente deixa de emitir uma série de gases poluentes que muitas vezes são emitidos durante a fabricação de todos esses produtos, a gente utiliza menos água, a gente utiliza menos energia e tudo isso é fruto do reaproveitamento desses materiais, né? Então, uma ação muito simples no dia a dia pode reverter em bens, em coisas favoráveis muito importantes para a natureza. Você falou sobre a questão do grupo de WhatsApp, né, dos grupos de WhatsApp que as pessoas acabam se organizando para fazer trocas de livros. Também tem as feiras presenciais. Na minha época, o pessoal fazia muito, que eram as feiras, a gente ia, se reunia, até mesmo nas escolas, nos ginásios, né, para poder fazer essa troca de livros. Tem outras iniciativas que as pessoas podem fazer que ajudam durante essa época, né, agora, a economia circular? Com certeza. Eu acho que um ponto muito importante, né? Não tem jeito, muitas coisas a gente precisa realmente comprar novas para os nossos filhos voltarem à escola, né? Materiais novos, né? Então, acho que um ponto que ajuda muito com o bolso e também com a questão do meio ambiente é a gente pesquisar, que é outra prática comum do brasileiro, né? Entra lá na internet, procura um frete mais barato, procura uma loja que está com desconto, né? Então, isso é muito importante. E não só do ponto de vista da quantidade, mas também escolher melhor de quem a gente compra, né? De fábricas, de empresas que realmente tenham aí no seu DNA, vamos dizer assim, né? Seguir as regulamentações tanto sociais, trabalhistas, quanto ambientais. Isso também diz muito respeito à economia circular.
E Edson, você acredita que hoje está mais fácil conscientizar os adultos, os pais, os responsáveis, ou a criançada, os adolescentes, para que eles entendam, né, a importância desse movimento para o nosso meio ambiente e também, é claro, né, para o bolso? Não há dúvida que a questão ambiental, ela ganhou muito mais a vida e o imaginário das pessoas do que era, por exemplo, há 30, 40 anos, né? Então, hoje em dia, essa questão faz parte integrante da vida de muitas pessoas, de muitas famílias. E daquelas famílias que ainda não têm essas práticas tão instituídas, a escola, os educadores têm papel fundamental, né? Informar esses jovens com essa visão e certamente esses jovens vão ter uma grande influência em casa, tanto nos familiares quanto nos responsáveis. Então é uma cadeia, né? É um círculo virtuoso que colabora tanto com o nosso bolso, com a nossa vida, quanto também com as questões ambientais. E fazer a destinação correta, né? Assim, por exemplo, caso realmente não posso mais utilizar, tenho aqui que jogar no lixo. Fazer a destinação correta, procurar cooperativas de reciclagem, isso também pode ajudar de alguma forma? Muito, muito, né? Então você se responsabilizar pelo seu resíduo na sua casa e também a escola do seu filho, da sua filha, se responsabilizar por destinar corretamente o resíduo e de preferência que ele seja separado e destinado corretamente para as cooperativas, colabora muito com a questão da economia, de transformar, né, a nossa economia em uma economia mais circular. Lembrando, isso é um ponto muito importante, que essa responsabilidade não é só nossa, de nós consumidores ou da escola enquanto instituição. Precisa haver uma rede de apoio para que isso dê certo. E essa rede de apoio tem que contar obrigatoriamente com o governo local. Então, o governo local também precisa incentivar essas práticas, ter um caminhão de coleta seletiva na porta de casa. Então, é uma rede benéfica para todo mundo que envolve o poder público também. E Edson, ensinar a criançada desde cedo, desde novinha, assim, olha, isso aqui é papel, vamos então cuidar, jogar aqui o papel nesse lixo, porque ele vai para a reciclagem. Isso ajuda nesse futuro do meio ambiente? Porque a gente acaba se preocupando muito, né, com essa palavra, o futuro. Uhum. Com certeza, não só com o futuro, mas com o presente, né? Sim. A gente às vezes fala que os jovens são o futuro, mas eles não são o futuro, eles já são o presente, né? Eles já são consumidores, eles já impactam o meio ambiente de alguma forma por meio do consumo, por meio da utilização de diferentes materiais. Então, a educação ambiental na escola, ela é fundamental. Inclusive, agora no dia 26 de janeiro, se comemora o Dia Mundial da Educação Ambiental. Então, que todas as escolas tenham isso como um norte, né, como um mote muito importante dos seus trabalhos. Verdade. Vamos lá, dicas práticas, então, né? Como é aí que o pessoal, que os pais, eles podem começar a realizar essas ações a partir de agora? Eu acho que a gente já falou em muitas aqui. Eu acho que a primeira coisa é os pais se conhecerem, né? Eu acho que o diálogo é um ponto fundamental para justamente essa rede de cooperação, de ajuda se formar nessa troca, né? A gente está falando muito aqui de troca de materiais, né? Dentro dessa rede de colaboração, ela pode se expandir, inclusive, não somente para dentro da própria escola, mas também em parcerias com outras instituições de ensino. Isso é capaz de formar uma rede de cooperação entre escolas, que muitas vezes competem em muitos níveis, mas podem também cooperar em muitos outros, né? E essas escolas, muitas vezes, elas podem fazer uma certa pressão sobre aqueles que vendem material escolar, sobre aqueles que fabricam, né? Procurando melhores caminhos, preços mais baixos, melhores fabricantes. Então, é tudo uma questão muito relacionada ao diálogo, à cooperação, à busca por essa identidade para a construção de um meio ambiente melhor. Muito bem, contatos, redes sociais, quer deixar algum, né? Quem sabe você que está nos acompanhando se interessou pelo assunto, quer pegar outras dicas, quer aprender um pouquinho mais sobre a economia circular, como é que pode fazer? Olha, eu aconselho todo mundo a conhecer um pouco mais sobre as ideias da economia circular, porque elas nos ajudam no dia a dia, como foi o caso agora da gente falar sobre a questão da volta às aulas. Você pode conhecer um pouco mais na plataforma do Movimento Circular. É só você digitar aí no seu navegador movimentocircular.io.
você vai chegar à nossa plataforma, ali você vai ter várias dicas, materiais de ensino para os professores, infográficos e tudo relacionado aí para você aprender um pouco mais sobre o tema. Ok, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui, viu, Edson, junto com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. E eu que agradeço o espaço. Bom dia para todos. Bom dia, tchau, tchau. Olha só, gente, que legal, né? Tá vendo? Às vezes a gente nem imagina que pode fazer uso, né, dessa economia circular também agora nessa época de volta às aulas, de troca de material escolar, de compra de livros. Você pode aí estar fazendo pequenas atitudes, mas que vão ter um impacto muito grande no meio ambiente. Se você concorda com essa ideia, então começa a abrir a cabeça para poder colocar em prática. Rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta e tem mais matéria para você ficar informado. Sai daí não.